Olá, turma. Chegando aqui à reta final das nossas aulas, né, de Fundamentos da Contabilidade para o curso de Administração e Administração Pública. Aqui eu vou relembrar um pouco a vocês a ementa, né, o que é que a gente já viu dessa ementa. A gente já falou aqui sobre o patrimônio, a gente já falou sobre a gestão, período administrativo e executivo, hora e exercício. Só relembrando aí, o patrimônio, vocês já sabem o que é, né? O patrimônio é tudo aquilo que a empresa tem lá, né? Ela tem os ativos, os passivos, e aí nós temos o patrimônio líquido, né? Que nada mais é do que o ativo menos o passivo. Nós falamos sobre os períodos administrativo e o exercício. Eu falei aqui para vocês que o exercício social de uma empresa, ele geralmente é de um ano, mas a gente tem algumas exceções, né? Eu dei até um exemplo aqui em outras videoaulas, falando sobre uma empresa que fabricava navios, sobre empresas que produzem, por exemplo, alguns tipos de alimento, como produção de soja, tem um ciclo operacional maior e, consequentemente, um exercício social maior. Mas a gente viu que é um exercício que na contabilidade geralmente é de um ano, né? A gente falou rapidamente sobre regime de caixa e de competências. Eu vou só relembrar aqui a vocês o que é regime de caixa e o que é regime de competência. Regime de caixa é tudo aquilo que eu registro de acordo com entrada e saída de dinheiro na empresa. Ou seja, quando eu faço aquele... Vocês têm nas empresas, elas têm, por exemplo, um controle de caixa, né? Que é aquele que registra entrada e saída, tudo que entra e sai de dinheiro na empresa é registrado naqueles caixas. Isso seria um exemplo de registro de caixa. Na parte fiscal, vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando a parte de tributária, vocês vão pagar uma disciplina da área tributária. Quando vocês estiverem trabalhando essa disciplina, vocês vão ver que na parte tributária existe a tributação pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Pelo regime de caixa, é aquela tributação que ela foca no que foi recebido, independente do que está lá na contabilidade, é o que foi recebido ou não. O regime de competência, ele foca nas operações, ou seja, no que, mesmo que a empresa não tenha recebido ainda, se ela vendeu ou se ela prestou o serviço, o tributo vai ser cobrado sobre aquela nota fiscal. Então, na contabilidade, pessoal, a gente trabalha, para a contabilidade ela trabalha com o regime de competência. Cadê aqui o regime de competência? A contabilidade ela trabalha com regime de competência. Por que na contabilidade a gente trabalha com regime de competência? Porque, independente da empresa ter pago ou não, ou ter recebido ou não, aquela operação ocorreu. Então, eu devo registrar ela na contabilidade. Vou dar um exemplo. Eu dei até esse exemplo em aulas anteriores, mas só recapitulando aqui para vocês. Uma empresa em 31, por exemplo, 31 de janeiro, o funcionário está lá com carteira assinada, então, na data de 31 de janeiro, vamos botar aqui de 2020, a empresa ela tem a obrigação de pagar o salário daquele mês, ou seja, finalizou o mês, a empresa está devendo o salário aos funcionários daquele mês. Só que a legislação trabalhista, a CLT, ela diz que a empresa pode pagar o salário até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil do mês subsequente, a empresa pode pagar o salário. Então, dia 31 daquele mês, ela já está devendo o salário a todos os funcionários, porque os funcionários trabalharam em janeiro. Só que ela tem até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, o 5º dia útil de fevereiro, para pagar aquele salário. Se eu fosse registrar pelo regime de caixa, eu só registraria esse fato contábil
na hora que a empresa fizesse o pagamento. Mas, como na contabilidade a gente trabalha com regime de competência, eu devo registrar esse fato em 31 de janeiro de 2020. Então, na contabilidade eu vou debitar uma conta de despesa, que a gente vai já falar sobre despesa. Eu vou debitar uma conta de despesa. Eu vou colocar aqui o nome, despesa de salários. E vou creditar uma conta de passivo, que é justamente salários a pagar. Salários a pagar. Então, no valor do salário aqui, eu vou dizer aqui que esses salários a pagar que a empresa tinha era de 15 mil. Então, a empresa tem salários a pagar no valor de 15 mil. Então, eu debito a despesa, por quê? Por que debita-se a despesa? Porque a despesa já ocorreu, né? Dia 31, a empresa está devendo aquilo ali. E aí, credito salários a pagar porque é uma obrigação lá no passivo. A empresa vai ter que pagar esse valor de 15 mil até o quinto dia útil. Se eu fosse pelo regime de caixa, eu não ia fazer isso. Eu ia fazer direto o pagamento lá no quinto dia útil. Mas está errado, porque dia 31 surgiu a obrigação de pagar. Então, pelo regime de competência, que é o que a gente trabalha na contabilidade, a gente deve registrar o fato na hora que ele acontece, independente do pagamento ou do recebimento. O mesmo acontece, por exemplo, quando a empresa vende mercadoria a prazo. Eu registro lá a venda de mercadorias e registro lá um direito que a empresa tem, ou seja, eu debito clientes, eu debito a conta clientes e credito lá uma venda de mercadorias, por exemplo. Então, embora a empresa ainda não recebeu, mas eu tenho que registrar esse fato na contabilidade. Beleza, pessoal? Só recapitulando aí o que é regime de caixa e regime de competência. Os princípios e convenções contábeis, a gente trabalhou no decorrer dos exercícios, né? A gente viu o conceito de contabilidade, as convenções, os princípios da contabilidade. Inclusive, a gente trabalhou o princípio da entidade, trabalhou bem isso. Eu disse a vocês que não pode misturar o que é da empresa com o da pessoa física. A gente trabalhou também a escrituração, a gente escriturou aí e fez lançamentos a débito e crédito e elaborou um balanço patrimonial. A gente trabalhou também, eu falei para vocês sobre o livro Razão. Falta ainda eu falar sobre o livro diário, eu vou falar para vocês aqui nessa próxima videoaula. Eu falei, a gente trabalhou o plano de contas, as naturezas das contas, as características das contas, né? Tudo sobre o plano de contas. A gente trabalhou as operações fundamentais de débito e crédito, as operações contábeis. A gente trabalhou também a equação fundamental do patrimônio. A gente viu aí noções de balanço patrimonial, vocês elaboraram um balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis. Eu falei rapidamente nas primeiras aulas, mostrei alguns exemplos de demonstrações contábeis e na próxima aula agora eu vou falar um pouco sobre a demonstração do resultado do exercício, que são o balanço patrimonial e a DRE são as duas demonstrações mais importantes, né? Mas tem muitas mais demonstrações. Eu queria ter mais tempo aqui nessa disciplina para a gente trabalhar cada uma das demonstrações, trabalhar mais exercícios, mas infelizmente a gente está chegando ao fim e vocês podem olhar aí que a gente já viu a ementa quase toda. Esses dois conteúdos aqui estão de branco, que a gente ainda não viu completamente. Eu vou falar deles para vocês nessa próxima aula. Na verdade, vou começar agora e aí vou concluir nas demais aulas. Beleza, galera? Então, vamos lá.
Falando um pouco do diário. Falando do diário, pessoal, eu posso dizer que é o quê? O diário, primeiramente, é um livro obrigatório. É obrigatório na contabilidade. Toda empresa ela tem que ter um livro diário. Toda e qualquer empresa, pessoal, ela tem que ter contabilidade, salvo a exceção do microempreendedor individual. Mas para fins gerenciais, até o microempreendedor individual é importante que ele tenha contabilidade. Então, é um livro onde são registradas todas as operações contabilizáveis de uma empresa. Tudo que é contabilizado ele vai estar lá no livro diário, né? E como é que essa contabilização vai se apresentar no livro diário? Em ordem cronológica. Vai estar lá dia a dia, por isso chama livro diário. Toda a movimentação da empresa dia a dia. Diferente do livro Razão, que a gente viu anteriormente, que eu falei para vocês antes, o livro Razão é outro livro da contabilidade que ele apresenta as operações por conta, ou seja, apresenta toda a movimentação de cada uma das contas na contabilidade. Por exemplo, a movimentação do caixa, a movimentação do banco, a movimentação de estoque de mercadorias. Ele apresenta a movimentação conta a conta. No diário é apresentado toda a movimentação contábil da empresa, só que de uma forma diferente, dia a dia. As mesmas informações que tem no Razão tem no diário. No entanto, um é apresentado conta a conta e no outro dia a dia. Tranquilo, galera? Antigamente, assim como o livro Razão, antigamente o livro diário era preenchido à mão, né? Eu até brinco que eu digo que antigamente, para você ser um bom contador, além de tudo, você tem que ter uma boa letra. E eu estava ruim aí para ser contador, porque minha letra não é lá essas coisas não, né? Então, depois isso transformou-se em mecanizado, né? O livro diário passou a ser mecanizado e hoje o livro diário é tudo eletrônico, né? A contabilidade ela é toda digital, é toda eletrônica. Então, nós temos a escrituração contábil digital, que é enviado para o fisco, né, de forma eletrônica. Então, tudo hoje na contabilidade é feito através de sistemas de informação e tudo de forma eletrônica. E agora a gente tá migrando, agora não, já vem um tempo aí de uma migração para a nuvem, né? A grande maioria dos escritórios já estão migrando para a nuvem, já estão trabalhando aí com sistemas em nuvem, em vez de trabalhar com sistemas em desktop. Então a gente está aí tendo uma evolução grande da contabilidade com o passar dos tempos. O registro de uma operação no diário, ele denomina-se aí partidas diárias, são aquelas partidas dobradas, pessoal, que a gente fez lá, que eu sempre venho fazendo para vocês aqui. Que eu coloco um Dzinho de débito, um Czinho de crédito, e aí eu faço o lançamento. Aqui abaixo nós temos um histórico, e aqui nós teríamos um valor. E também aqui nós teremos a data, né? A data do lançamento, vou colocar aqui em cima, ó, data do lançamento. Vou colocar aqui a data de, vamos botar aqui 05/1/2020. Por exemplo, esse lançamento ocorreu aqui 05/1/2020. Então, lá no diário ele vai apresentar a data e aí os lançamentos que ocorreram naquela data. Por exemplo, uma compra de um veículo. Então, nós debitaríamos aqui veículos, né? A conta veículos. Creditaríamos aqui a conta caixa, vamos supor que foi à vista. Caixa. E aí teríamos aqui um histórico. Valor, vou abreviar aqui, valor referente à compra de veículos
E por aí vai. Valor referente à compra de veículo conforme nota fiscal. Eu vou criar aqui o número de uma nota aqui. 000. Inventei aqui. Então, valor referente à compra de veículos conforme nota fiscal. Aí aqui o valor dessa compra. Vou botar aqui que foi 50 mil. Vou colocar aqui uma linhazinha aqui para separar aqui, só para vocês verem que está separado. Então, isso aqui seria um lançamento. É claro, tá meio, minha letra aí está meio desorganizada, não deu para a gente escrever tudo aqui, mas para vocês entenderem. Os requisitos necessários para as partidas lá no diário, ou seja, para o registro no diário, é ter uma data, tá aqui a data, ó. É o débito, o crédito, o histórico da conta, o valor dessa conta, né? E o valor é em moeda, no caso em real, em dólar, seja em que moeda você esteja utilizando, né? Então, pessoal, é isso que faz um diário. É assim, o diário a gente tem esse lançamento de forma escrita. Lembre que nos razonetes a gente estava trabalhando aqui com o razão, né? Que o razão é a continha lá em T, ó. A continha em T, deixa eu só abrir aqui para vocês, ó. Vocês lembram, né, dessa continha aqui em forma de T, que é lá no razão. Mas na prática, pessoal, a gente não utiliza essa continha em T não, sabe? Aparece lá o nome da conta e os lançamentos que foram feitos nelas, na prática no sistema contábil. A gente utiliza essa continha em T para ficar fácil de vocês entenderem na parte didática, né? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem a contabilidade. Então, pessoal, aí um exemplo de um diário, né? Por exemplo, estoque de mercadorias à caixa, que foi compra de mercadorias. Esse A aqui, vocês vão encontrar em alguns diários, alguns sistemas contábeis, eles utilizam lá o D e o C. Alguns utilizam a expressão A, alguns livros também. O A, ele quer dizer que sempre que tiver a particular antes da conta, ele quer dizer que essa conta aqui é uma conta credora. Essa de cima é a devedora e essa de baixo aqui é a conta credora. Então, os livros eles utilizam muito essa expressão A. Estoque de mercadorias à caixa, ou seja, ele está dizendo que debitou o estoque de mercadorias e creditou o caixa. Aí aqui nós temos um histórico, né, na compra à vista de FMA, confederação, nota, conforme nota fiscal, número tal, e o valor, como eu apresentei para vocês. Aqui nós temos o histórico, ó. Aqui nós temos a data, aqui nós temos o débito e o crédito e o valor. Tranquilo, galera? Sim, pessoal, uma coisa que eu tinha esquecido de falar quando eu estava falando dos lançamentos contábeis. A gente fez alguns lançamentos que não eram lançamentos de primeira forma. O que é isso? Nós temos 4 tipos de lançamentos na contabilidade. Nós temos o lançamento de primeira forma, de segunda forma, de terceira forma e de quarta forma. O que são lançamentos de primeira forma? Esse lançamento de primeira forma ele requer uma conta devedora e uma conta credora. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Na compra de o veículo, que eu falei anteriormente. Na compra do veículo, nós debitamos a conta veículos e creditamos a conta caixa. Então, nós temos um lançamento de primeira forma. Por que primeira forma? Nós temos um débito, apenas um débito e um crédito. E aí nós temos o lançamento de segunda forma. O que é o lançamento de segunda forma? No lançamento de segunda forma, pessoal, requer uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras. Nesse mesmo exemplo aqui do veículo, eu posso criar um lançamento de segunda forma. Vamos dizer que o veículo vocês utilizaram, né, durante o lançamento. Vamos dizer que o veículo foi compra a metade à vista e a metade a prazo. Então, o que era que eu faria? Eu debito a conta veículos, debitei veículos
e creditei uma parte no caixa, que foi paga à vista, e creditei outra parte lá em duplicatas a pagar ou fornecedores. Vou botar aqui fornecedores. Então, isso aqui é um exemplo de lançamento de segunda fórmula. Ou seja, onde nós temos uma conta devedora e duas contas credoras. Então, segunda fórmula é quando nós temos uma conta devedora e duas ou mais credoras. Nós temos ainda o lançamento de terceira fórmula. No lançamento de terceira fórmula, os papéis se invertem. Nós temos duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta credora. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que a empresa, o contrário aqui da compra, a empresa vendeu mercadorias. Vamos dizer que a empresa tinha um veículo lá e vendeu o veículo. Vou pegar o mesmo exemplo do veículo. Em vez de comprar, ela vendeu. E vendeu a prazo, onde ela ia receber uma parte do dinheiro à vista e uma parte a prazo. Né? Vendeu parte à vista e parte a prazo. Então, debitei aqui a conta caixa, onde vai entrar o dinheiro que ela recebeu no ato da venda, e vou debitar outra conta aqui, clientes. Clientes, porque esse cliente vai pagar essa empresa. E vou creditar aqui a conta veículo. Só estou vendo aqui um de vocês pedindo para colocar valores. Então, vou colocar aqui. Vamos lá, vamos dizer que esse veículo foi 50 mil. Então, a metade foi pago no ato e a outra metade vai ser pago com 30 dias. Então, ó, debitei aqui 25 mil no caixa, debitei mais 25 mil aqui na conta clientes e creditei os 50 mil na conta veículo. Lembra que a gente já trabalhou, ó, a somatória dos débitos deve bater com os créditos. O somatório dos créditos deve bater com os débitos. Então, batido e conferido aí. Nós temos aí um lançamento de terceira forma. Aladim, e um lançamento de quarta forma? O lançamento de quarta forma, pessoal, nós temos duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras. Ô Paladinho, vamos lá. A gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui onde a gente tem duas contas devedoras e duas contas credoras. Quando é que isso acontece? Pode acontecer de várias formas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo de uma venda. Vamos dizer que a empresa vendeu, essa empresa aqui vendeu para a mesma pessoa, além de vender veículo, ela vendeu uma parte do prédio. E aí, o veículo com o prédio foi 100 mil reais. Uma parte do veículo, ela vendeu o veículo e o prédio. Aladim, quanto era o veículo, quanto era o prédio? Não, foi num pacote só. Vendeu o veículo e prédio num pacote só. E aí, a metade ele pagou à vista, a outra metade ficou para pagar com 30 dias. Então, quem é que eu vou debitar aqui? Eu vou debitar o caixa, porque vai entrar aí a metade. Se eu disse que foi 100 mil, então eu vou debitar aqui no caixa 50 mil. Vou creditar, vou debitar também a conta clientes, ou seja, vão aparecer clientes na minha contabilidade no valor de 50 mil. Vou creditar a conta veículo, porque veículo está desaparecendo. E vou creditar aqui a conta do imóvel.
E aí eu vou colocar o valor do veículo. Vamos dizer aqui, já tenho colocado que o veículo era 50 mil, vou colocar aqui que foi 50 mil do veículo. E aí aqui o imóvel mais 50 mil. Então, se vocês olharem aí, a soma dos débitos deu 100 mil e a soma dos créditos também deu 100 mil. Então, o valor total de débitos e créditos sempre tem que bater. Vamos dizer que o veículo fosse 30 mil e o imóvel 70. Eu ia só trocar aqui, ó. No veículo aqui, em vez de 50 mil, ia ser 30 e aqui 70. Mas ia estar sempre batendo aqui com o valor dos débitos, né? 50% que eu recebi à vista e 50% que ficou a prazo. Então, pessoal, esses são os 4 tipos de lançamentos. Lançamento de primeira fórmula, de segunda fórmula, de terceira fórmula e de quarta fórmula. Vocês já trabalharam com alguns desses lançamentos. Vocês só não trabalharam ainda, eu acredito, com o lançamento de quarta fórmula. Mas o resto vocês trabalharam nos exercícios que a gente fez. Pessoal, na contabilidade, nós temos também alguns livros auxiliares do Razão, que são um desdobramento das contas coletivas. O que é desdobramento de contas coletivas? Eu falei para vocês em aulas anteriores que o ideal era que na contabilidade a gente registrasse, por exemplo, não registrasse lá diretamente fornecedores. Em vez de a gente utilizar a conta fornecedores, a gente deveria descrever quem são cada um dos fornecedores. Para fim de exercício, a gente utiliza direto na conta fornecedores para ficar mais fácil para vocês. Mas o ideal é que a gente descreva cada um dos fornecedores, coloque lá os nomes de cada um deles. Mas se eu utilizar a conta fornecedor de forma geral, tem algum problema? Não. Contanto que eu tenha um livro auxiliar que desdobre essa conta fornecedores. Eu já falei para vocês que tem um livro que diga quem são aqueles fornecedores e quanto cada um deles deve à empresa. Também nós utilizamos um livro caixa. Lembrando, o livro caixa é diferente de demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa é uma coisa, o livro caixa é outro. O livro caixa é esse livrinho verde aqui que muitas empresas utilizam, que vende na livraria, ou então aquele caixa lá através de fichinhas. Isso aqui são exemplos de livros caixas. Também, hoje, a maioria das empresas aqui, quem utiliza muito são MEs, são microempreendedores individuais que utilizam muito esse sistema de livro caixa. Tanto esse da fichinha como esse aqui. Hoje, as empresas utilizam softwares, né? E aí, esses softwares, eles fazem o papel do livro caixa, que nada mais é do que a entrada e saída de dinheiro dentro da empresa. Tranquilo, galera? Beleza? Eu vou ficar por aqui. E aí, já eu vou colocar outro vídeo aula para vocês, falando aí um pouco sobre ADRE, sobre despesas e sobre receitas.